Alô, pessoal do Instagram, alô, pessoal do YouTube, alô, pessoal do Facebook. O meu boa tarde a todos vocês. Boa tarde de segunda-feira, uma boa semana a todos. Bem, agradecer a quem me segue então pelo Instagram, pelo Facebook e aos meus inscritos do YouTube. Muito obrigado. São vocês que fazem esse canal, eu humildemente agradeço, tá? E você que está passando pelo canal também, se quiser se inscrever, muito obrigado, humildemente lhe agradeço, espero estar à altura de vocês, meus amigos. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas aos meus seguidores e àqueles que passam por esse vídeo. Pelo meu rosto vocês podem ver que estes dias eu estou infelizmente enfermo, não estou saindo de casa para nada, só estou em casa, não estou trabalhando, estou com um problema muito sério aí, do qual eu espero me recuperar. Então eu tenho gravado vídeos para vocês com esse rosto, infelizmente, né, meio diferente, meio esquisito. Não como eu gostaria de estar sorrindo bastante, contente, mas peço desculpas a vocês então. Bem, gente, pelo que tudo indica, pelo que a gente tem ouvido aí, realmente parece que o São Paulo vai contratar o Hernan Crespo. É o que tudo indica, porque ontem o diretor do Defensa e Justiça, que é um clube pequeno, diga-se de passagem, um clube muito pequeno, e que tem conseguido algum sucesso ultimamente, porque é um time que um empresário famoso argentino tem colocado treinadores, tem colocado jogadores, então tem conseguido algum sucesso. É um time relativamente novo, acho que é da década de 70 que ele se profissionalizou. E o Hernan Crespo é o último técnico aí que o Defensa e Justiça teve. Diga-se de passagem, ele ganhou a Copa Sul-Americana, que é o único título da carreira dele. E ele já pegou o time montado, um time praticamente montado por um empresário rico. E está começando. Há pouco eu ouvi uma entrevista dele, de 2 meses atrás, que ele dizia que estava voltando da Itália e estava em clubes pequenos, porque ele achava que trabalhando em clubes pequenos, uma hora ele ia ser contratado, ia dar um salto na carreira e ia chegar a um clube grande, que o sonho dele é dirigir a seleção argentina ou ser campeão da Champions League. É um técnico novo, realmente. Agora, óbvio que a gente fica decepcionado, né? A gente fica decepcionado porque nós esperávamos alguém mais vivido, alguém com uma carreira vencedora, alguém que já tivesse dirigido grandes clubes, o que não é o caso, né? O Hernan Crespo, como disse ontem, ele dirigiu o Modena, foi mal, dirigiu o Banfield, da Argentina, foi mal, e agora está no Defensa e Justiça. Na carreira dele, se não me engano, ele já disputou, ou melhor, na carreira dele, eu não sei quantos jogos ele tem, mas ele teve na carreira, até hoje, em todos os clubes que dirigiu, não estão computados aqui os jogos que ele dirigiu também, a categoria de base do Parma. E em alguns jogos ele funcionou como técnico principal, substituindo também no Parma. Mas na carreira ele tem 36 derrotas e 28 vitórias em todos os clubes que ele trabalhou. Então é um técnico realmente novo, inexperiente, uma aposta que o São Paulo está fazendo. Todos acreditam, por ele ter sido um grande jogador e ter um caráter muito bom, que ele vai ser um dia um grande treinador.
Claro que não é ainda. Agora, essa decepção da gente em relação ao Crespo, a escolha do Crespo, né? Não ao Crespo, a escolha dele pela diretoria de São Paulo, se dá em face do Aue que criaram aí, tanta gente que entrevistaram, né? Eu sei que há o impeditivo da contratação de um técnico europeu por causa do preço do euro, né? Está muito alto, alguns pedindo em dólar. Então, o São Paulo está indo naquele mais barato. Dá uma impressão de fim de feira, entendeu? Não tem tu, vai tu mesmo. Aquele jeito assim. Entretanto, a gente não pode deixar de lembrar que entre essa escolha que estão fazendo pelo Crespo e a escolha que estão fazendo, que fizeram pelo Diniz, há uma diferença da água para o vinho. O Crespo, embora tenha dirigido 3 times, já primeiro começa por aí, já tem um título internacional, que é o segundo mais importante das Américas, né? Então já é alguma coisa, Outra coisa é que ele tem uma vivência muito grande dentro do futebol e parece que é um cara muito consciente que quer aprender, ele tem um estilo de jogo ofensivo que agrada quem assiste. Agora, qual que é a diferença? O Diniz, quando chegou ao São Paulo, o currículo do Diniz, vou dizer só da Série B para frente, trazia ele, em sua bagagem, uma experiência no Paraná Clube, que ele saiu de lá porque diziam que o vestiário estava rachado, tinham jogadores que apoiavam ele, outros não apoiavam, e ele teve uma briga com o Rafael Carioca e acabou sendo dispensado. Aí ele veio para o Audax. No Audax, no primeiro ano ele foi muito bem, né? Porque ninguém conhecia o estilo de jogo dele. No segundo ano ele foi rebaixado. Sim, foi rebaixado. Porque insistiu naquele mesmo tipo de jogo que ele fizera no Paraná, que estava fazendo, que já tinha feito no primeiro ano no Audax. Resultado, o pessoal achou o antídoto e caiu no Audax. No clube a seguir que veio, o clube que veio a seguir, ele foi contratado pelo Guarani em janeiro de 2018. Ele ficou 13 dias no Guarani, quando apareceu um convite do Atlético Paranaense, da onde ele foi dispensado. Por quê? Porque estava levando o Atlético para a zona de rebaixamento. Aliás, ele já estava na zona de rebaixamento. Ele estava caindo para a Série B, e se ele não sai, o Atlético cairia na Série B. Problema, essas jogadas, essas saídas de bola, sempre o mesmo jogo, sempre o mesmo esquema tático, sempre a mesma forma de jogar, não muda nada. De lá, ele foi para o Fluminense. Resultado, também foi demitido, com o Fluminense caindo para a Série B, estava na zona de rebaixamento. Por quê? Por causa do mesmo tipo de jogo, sempre as mesmas jogadas, tudo igual ao que ele fazia desde lá de trás. E nunca ganhou nada, nunca teve nenhum sucesso. E assim, com esse currículo maravilhoso, o Leco e o Raí aprovaram a contratação desse cidadão, que veio para o São Paulo. E se você quiser saber por que todos esses times dispensaram o Diniz e ele não teve sucesso em nenhum time, pode pegar qualquer reportagem que você quiser ou qualquer vídeo meu aí que está no YouTube, do dia da dispensa dele, ou um dia depois, ou de qualquer outro youtuber. As reclamações são as mesmas em todos os clubes. Quer dizer, o cara é um técnico limitadíssimo, ele não consegue jogar diferente daquele modo que ele joga, um jogo, em alguns momentos, bonito,
mas quando dá errado também, acabou. E o time entra numa lentidão e o time já não acerta mais nada a partir de um certo tempo, se acomoda. E os times do Diniz são bons no ataque, mas não tem defesa. Não tem defesa. Então, a teimosia dele, a insistência dele num tipo só de jogo, sem observar os adversários, sem estudar os adversários, é que faz com que ele seja um péssimo técnico. Péssimo. Por quê? Porque um técnico tem que estudar os adversários, tem que adaptar seus jogadores, o estilo de jogo dos jogadores ao sistema tático. Não adianta o técnico sair de um clube com um sistema tático, vai para o outro e querer implantar o sistema tático se ele não tiver peças para aquilo. Outra coisa, se o time vai indo mal, ele tem que encontrar variações para resolver o problema, variações que resolvam o problema. Ele não pode sempre jogar do mesmo jeito, porque senão ele está fadado ao insucesso. E foi esse cidadão que foi escolhido para dirigir o São Paulo. Um treinador limitado, problemático com os jogadores, racha vestiários, né? Vem vindo desde lá de trás, desequilibrado na beira do campo, nunca obteve qualquer sucesso, já é um técnico com 12 anos de trabalho, não é um técnico novo, ele é novo na Série A. Então é um camarada que contrataram para uma equipe como São Paulo, um time grande, um cara com um currículo perdedor. Um currículo perdedor. Diniz é um técnico perdedor e vai continuar sendo perdedor, porque ele não revê conceitos, ele não se atualiza, ele não estuda os adversários, ele não sabe arrumar saídas para os jogos em que o time que ele dirige encontra obstáculos. Para ele são sempre intransponíveis. Os adversários o estudam ao longo dos anos e ele não estuda ninguém. Esse é o problema do Diniz. Esse problema aí não tem no caso do Hernan. O Hernan Crespo não tem esse problema. Então, é um técnico novo, cheio de vontade, já tem um título, gosta do esquema tático parecido com o do Diniz, mas não igual, porque o Diniz, o esquema tático do Diniz é suicida, já disse isso, é kamikaze. Então, já que não tem outro jeito, vamos aguardar que esse técnico, o Crespo, consiga sucesso no São Paulo Futebol Clube. O importante é que se diga o seguinte. Dá licença, só um minutinho, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Esses dias, ontem para ser mais exato, ouvi dizer que os jogadores, olha, escutem bem, os jogadores do São Paulo estavam se articulando para influir na escolha do novo técnico. Quer dizer, não tem jeito, os jogadores ainda não entenderam, eles não estão, né? Eles não estão nessa condição aí, isso aí tem que acabar no São Paulo. Mas parece que o Júlio Casares cortou essa conversa pela raiz. Os jogadores do São Paulo estão achando que na vida real a banana come o macaco, gente. Não é assim. Então, o bom de ser um técnico estrangeiro, é que esses camaradas não conhecem nenhum jogador, devem conhecer o Dani Alves e tal, que já é grave. Eles não têm amizade com os jogadores, eles já são de um esquema de jogo diferente desses que os brasileiros jogam aqui. Eles são técnicos que estudam mais, estão acostumados com a escola europeia, podem revolucionar e muito o clube. E outra coisa, esses gringos não são muito de dar bola para reclamação de jogador, não. Argentino não é muito de ficar ligando para quem faz biquinho, para cartinha, para recadinho no Instagram. Eles não são muito disso, não.
Não gostam de jogador que vai lá para aprender a ser amante, essas coisas assim. Não é muito com o argentino, não. O argentino já é mais bruto, não é um cara mais, né? Então, vejam só. Isso aí, eu acho que são esses daí, eu acho que são os pontos fortes do que vale a pena a gente acreditar. Cara novo, com vontade, tem um título, não conhece os jogadores, está habituado ao sistema europeu também e não é daqueles caras que fica alisando ninguém, não fica com muita amizadinha, muita gracinha com os jogadores fazendo grupinhos. Não são muito de paneleiros, nem aguenta muita panela, nem essa história de muito recadinho. Não são muito amorosos, né? Não formam amantes. Então esse é o ponto bom da coisa. Agora, de resto, nós vamos ter que ter muita paciência. Ele gosta de trabalhar também com jovens da base. Mas eu acredito que ele, para vir, é normal isso, vai querer trazer uns 2, 3 ou 4 jogadores aí de sua confiança. Quase que certo isso, né? Era, segundo dizem, né? Se tudo se confirmar, era para ele ser anunciado hoje. O que estava pegando, as informações que eu tenho, é a questão da entourage que o acompanha, né? Da comissão técnica que vem com ele, dos assessores dele, que ele também quer trazer todos. Me parece que é isso. Os salários estão adequados e, segundo as informações que eu tenho também, de fato, ele está disposto a vir por um salário mais baixo que o dos outros, que o dos europeus. Entretanto, tem que fazer um porém aí. O Nicola ontem, eu estava assistindo uma live do Nicola ontem e ele disse que, ou melhor, e ele indagou do Júlio Casares se estava confirmado. O Júlio Casares disse que não tinha nada confirmado. E ele indagou se o fato dele ter pedido lá para romper o contrato com o Defensa e Justiça e o presidente do Defensa e Justiça ter anunciado lá na televisão que ele seria o técnico do São Paulo, não seria um indicativo de que estaria sendo escondido alguma coisa e tal. O Júlio Casares disse que não, poderia estar saindo para outro clube. Então, esse nome do novo técnico está guardado lá, o pessoal do Morumbi está fazendo segredo mesmo, né? Mas, tudo leva a crer e pode acontecer, eu acho que tem, pelo que se fala aí, praticamente quase certeza que será o Hernan Crespo. Se vier outro, será uma surpresa. É possível, né? É possível vir outro, mas será uma surpresa. Agora, o que a gente tem que fazer é torcer, porque também não tem experiência, só que ele não tem um currículo tão vasto de derrota, de ser perdedor, de problemas, de ser um técnico limitado, um técnico fraco, como era o Diniz. Eu não me conformo do Raí, Pássaro, Leco terem contratado o Diniz com esse currículo perdedor que tinha. O que ele esperava? Se o Diniz vinha jogando todos os clubes que ele dirigia na Série B, praticamente, jogava na zona de rebaixamento, ele esperava isso no São Paulo? Era isso que eles esperavam? Então, olha, pelo menos dessa vez, o currículo do Hernan não é igual ao do Diniz. Ainda que menor, não é igual ao do Diniz. O Diniz é um currículo de técnico para série segunda divisão do Campeonato Paulista. O Paulista, né, tem a série A, B, B2, segunda divisão. Ele seria para a segunda divisão do Paulista, não do Brasileiro. Porque desse jeito que ele é teimoso e com esse estilo de jogo que ele tem, que é só aquele tipo que não muda e não estuda o adversário, isso para mim chama-se preguiça, né? Preguiça. Não vai longe não. Ou se for,
vai mudar. Tem que mudar para ir longe. Gente, é isso. Vamos aguardar aí. Quem sabe não anunciam esse técnico hoje já. Estão dizendo que até quarta-feira vão anunciar, né? Vamos ver. Eu tinha informação que seria anunciado hoje. Gente, boa tarde. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Os comentários que estão feitos aí, os reparos que eu tiver aí, vou ler todos, vou ver todos. A gente vai discutir numa live amanhã, se Deus quiser, tá bom? Amanhã à noite, lá pelas 21 horas. A Paty vai me ajudar, minha esposa. Aí a gente vai só ler os comentários que foram feitos. Tchau.